2 Coríntios 6:1. Vou dar início aqui à leitura. Também, irmãos, vos fazemos... E nós cooperando também, tá? Vou dar início de volta. 2 Coríntios 6:1. E nós cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-vos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça à direita e à esquerda. Amém. Senhor, que o teu amor abençoe o entendimento dessa palavra hoje aqui, para quem possa ouvir algum dia essa palavra nas transmissões. Amém, Senhor. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Irmãos, estamos fazendo aí 2 pregações para o Natal. Semana passada, seja você a luz, né? Brilha a vossa luz, era o tema da pregação. Hoje, como o Natal é um tempo de graça, a graça da vinda do Salvador, o tema de hoje é: a graça exige resposta, certo? Porque essa palavra aqui diz que nós cooperando com Ele, cooperando com o Senhor, ou seja, a nossa relação com Deus é uma relação de cooperação. Ele tem uma graça que me salva, mas essa graça exige uma cooperação, tá certo? Eu vou dar um exemplo aqui. Você vai numa clínica, consulta um médico, né? Aí o médico passa a receita para você, passa para a família, né? Todo mundo na família está doente. Aí o médico passa a receita e entrega para você. Aí você faz um orçamentozinho na farmácia, acha tudo muito caro e tudo. Aí de repente você vê um negócio aqui na internet, no YouTube, uns remédios lá que o pessoal inventa, né? Casca de abacate com casca de ovo, sei lá, uma coisa desse tipo. Essas coisas que tem no YouTube, né? Aí você despreza a receita do médico e passa a se virar com o que vai arranjando ali, etc. Aí ninguém melhora. Aí você passa na porta da clínica e diz: nunca mais eu piso nessa clínica, minha família estava doente e ninguém melhorou. Aí eu pergunto: a clínica tem alguma culpa? Assim a graça de Deus, é assim o ministério da igreja. A igreja enche os fiéis de conselhos. As pessoas não executam os conselhos e acham que a igreja é fraca. Fraca é você, que não aplica o conselho, que não compra o que foi mandado comprar, não faz o que foi mandado fazer. Nós somos, por causa da queda, do pecado, nós somos sempre muito tentados a colocar culpa nos outros, colocar a culpa nas pessoas. Você coloca a culpa na igreja, coloca a culpa em ministério infantil, coloca a culpa nos ministérios da igreja, etc. Mas quantas coisas o Senhor já não lhe ensinou que você já poderia executar e crescer com isso, e ao invés de sugar do mundo, ser uma luz para o mundo? Só que o segredo está na cooperação. Não é o médico que cura o doente, é a cooperação do doente, tá certo? Normalmente é assim, o doente precisa cooperar. Imagine que você é operado, aí no outro dia depois da operação está fazendo Cooper. O que vai acontecer com você? Aí precisar passar por uma nova cirurgia. Então é sempre necessário cooperar. Por isso que Paulo fala que nós cooperando
não recebamos a graça em vão. Então, qual é a maneira de não receber a graça? A graça é a salvação. A salvação é o seguinte: Deus quer que todos sejam salvos, todos, sem exceção, todos. Agora, o que é cooperar com Deus? É preciso dizer um sim a Deus, e Deus não é bobo. O sim dele, como é que ele ouve o sim? Não é simplesmente uma palavra, são as suas obras, o seu comportamento. Por isso que Paulo diz aqui, Paulo revela como ele cooperou, tá certo? Ele bota aqui, recomendáveis em tudo, na muita paciência. Isso é cooperação com a salvação, ter paciência, certo? Nós vivemos num mundo em que nós não podemos ter tudo na hora que nós queremos. Tem gente que se revolta contra Deus porque não obtém as coisas, ou porque a vida está difícil, etc. Boa sorte aí, se você encontrar um Deus aí que lhe dê tudo que você quer a toda hora, né? Não é um Deus, é um enganador, porque Deus, ele diz sim e ele diz não, e eu já disse aqui na igreja, por trás do não de Deus há uma grande sabedoria. É melhor receber um não de Deus do que um sim do mundo, dado pelo maligno, tá certo? Porque Deus sabe o amanhã e nos ama, tá certo? Então, na muita paciência é cooperação com Deus. Uma das formas de você cooperar com Deus é você ter paciência, certo? Para que Deus faça as reformas que Ele precisa fazer na sua família, né? nos seus empreendimentos, na sua saúde, né? Ele fala mais aqui, olha só aqui, nas necessidades e nas angústias, certo? Ou seja, a sua conduta diante das suas necessidades, sem blasfemar contra Deus, sem desanimar, né? E nas suas angústias, ou seja, as angústias que Paulo passou. Paulo, quando foi açoitado na prisão, você poderia perguntar: por que aqui Deus não segurou a mão de quem estava dando açoites nele? Então Deus consente que um filho seu seja açoitado, não é não? Aí alguém poderia dizer: ô Deus bom, né? Deixou eu levar uma surra aqui de chicote. É assim? Foi naquela noite, lá meia-noite mais ou menos, estavam Paulo e Silas açoitados, fazendo o que na prisão? Cantando, louvando. Nessa hora teve um terremoto, todas as cadeias se abriram, as prisões das mãos, os grilhões, não ficou nada, estava todo mundo solto. O carcereiro, quando viu aquela arrumação, viu que estava todo mundo solto. Acho que ele já tinha alguém que já tinha prometido morte para ele, viu, irmão Gustavo? Aí ele pegou uma espada para se matar. Aí Paulo disse: não faça isso, estamos todos aqui e nenhum de nós vai fugir. Olha a nobreza desse homem, porque fosse outro, achar era bom que o cara se matasse. Você deixa esse cão se matar, quando ele se matar a gente sai, não é não? Eu teria um sentimento mais ou menos assim, né? Mas Paulo era nobre. Não, estamos aqui. Pois o que é que aconteceu com esse cara, o famoso carcereiro de Filipos? Se converteu. Por que Deus não segurou os açoites de Paulo? Porque ele sabia que aqueles açoites seriam a salvação de uma família. E é isso que causa mais ódio ainda no diabo, porque Deus, tirando do mal, salvação. Só Deus sabe fazer isso, entendeu? Por isso que ele diz, até nas angústias, nas necessidades, dando frutos para o Senhor. Aí ele diz, nos açoites, prisões, tumultos, trabalhos, nas vigílias, jejuns, ou seja, todas as dificuldades. Na pureza, porque é difícil guardar a pureza. É difícil guardar a pureza. A impureza é o caminho largo, a pureza é o caminho estreito. E nós somos tentados a ser impuros. Impuros na língua, impuros no uso do corpo, certo? Impuros nos sentimentos. Mas cooperamos com Deus se investirmos em pureza. A graça exige que eu invista em pureza. Isso é cooperar com Deus. Então,
O Natal é o anúncio da salvação, certo? Mas é bom lembrar, não existe salvação sem cooperação. Tem que cooperar, certo? Tem que ter a nossa cooperação. Mas Deus não faz tudo? Não, Deus ele faz um convite. Ele diz: eu estou aqui, você está aí. Deixa eu perguntar uma coisa: como é que a gente casa com uma pessoa? É assim? Ei, quero casar contigo, avisa lá para o teu pai. E o casamento vai ser dia 27 de dezembro. Aí tem menina que vai olhar para você e vai assim: tá doido, né? Isso aí não está regulando, não. Está mandando eu me preparar. Não é estranho isso? O que é isso? Se a pessoa tem que responder um sim, não? Tem que responder um sim, caminhar nesse sim. E ela vai cooperando com o seu convite. Então, né, dessa cooperação é que sai a aliança. Mesma coisa a salvação. Eu estou aqui, você quer? Jesus chegou para um jovem e disse: segue-me. Foi o que o jovem disse: deixa primeiro meu pai envelhecer, meu pai morrer. Quando meu pai morrer, Outro disse: quando meu pai morreu, eu te sigo. Outro disse: deixa eu ir lá em casa me despedir do meu pessoal. Jesus sabia que na hora que ele fosse se despedir, né, que nem tem uma história no livro de Francisco de Assis, né? Que Francisco de Assis tinha um costume, é interessante essa história. Ele tinha um costume, viu, irmão Pedro, de varrer igrejas. Quando ele chegava nos interiores da Itália, que tivesse uma igreja suja, ele varria. Por exemplo, se nossa igreja fosse naquele tempo, que ele entrasse, viu, irmão Antônio? A intenção dele era sempre varrer, porque ele dizia que os lugares consagrados a Deus tinham sempre que estar limpos, invariavelmente. Onde ele estava varrendo a igreja, chegou um rapaz bem simples. Aí disse assim: eu já ouvi falar de você, eu quero varrer essa igreja com você. Aí pegou a vassoura, aí perguntou assim: como é que eu entro como é que eu me torno seu irmão, participa da sua ordem, né? Ele disse: isso é fácil, você vende tudo que tem e me siga, porque lá na nossa ordem ninguém tem nada. Aí ele disse assim: eu tenho um boi. Você vende esse boi. Aí ele chegou lá para a família, disse que ia vender o boi. Aí começou uma choradeira enorme, lágrimas, porque ele ia vender um boi, viu? Aí Francisco de Assis disse assim: já que vocês estão chorando muito, fiquem com o boi e me dê o irmão. Aí o pessoal parou de chorar. O problema era o boi, viu? Porque eu estava com medo de vender o boi e dar para os pobres, né? Então assim, Jesus já sabia que quando esse jovem fosse se despedir, o pessoal ia dizer: não vá, né? Então é uma graça, é um convite. Mas quem atendeu? Quem atende? Quem quer investir em pureza, em paciência, né? Em paciência, como ele diz aqui, em longanimidade, benignidade, no Espírito Santo, né? No amor, como ele diz aqui, no amor não fingido. É interessante essa leitura. Ela contém várias respostas sobre a cooperação com Deus. Como você deve cooperar, tá certo? Então, eu digo a você, Deus tem um tesouro para nos dar, né, que é a vida eterna. Mas quando Ele nos dá a vida eterna, por mais que nós estejamos ainda aqui, o penhor, a garantia dessa vida eterna é uma alegria. Todos os cristãos verdadeiros, eles têm uma alegria, certo? Uma alegria porque eles não estão apoiados, os pés deles não estão no mundo mais. A gente vive aqui, mas a cabeça está nas nuvens, certo? Há uma outra expectativa. Tudo é menor, como diz Paulo, tudo considerei como esterco, né? Em virtude do convite sublime que me foi feito, né? Então, o convite do Natal é esse, que se não houver uma resposta, acontece o que Paulo vai dizer assim aqui
não recebais a graça em vão. Então, 1 Coríntios 10, 15, mais adiante, aliás, mais atrás, que aqui a gente está em 2 Coríntios, né? 1 Coríntios 15, 10, 1 Coríntios 15, 10, 1 Coríntios 15, 10, está escrito assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Uma leitura misteriosa, porque Paulo diz: pela graça de Deus sou o que sou, e a graça não foi em vão, como ele diz, porque eu trabalhei. Agora, só quando Paulo diz trabalhei, aí ele tem receio de que a pessoa pensa que ele conquistou a graça através do trabalho dele. Aí ele diz: trabalhei, mas não eu, o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, ele exige uma coisa chamada abertura. Você tem que estar aberto ao Espírito Santo. Como é que você se abre ao Espírito? Através da vida piedosa, querendo conhecer as coisas de Deus, sendo membro da igreja de Deus, não trocando as coisas de Deus por coisas fúteis, certo? Sendo uma pessoa verdadeiramente de oração, certo? Você conhece quando uma pessoa é de oração, certo? A oração acompanha ela em todas as coisas que ela faz, certo? Num evento, na família, uma coisa que ela realiza, todo mundo percebe logo aquela primazia da oração naquela vida, certo? Quando a pessoa não é de oração, ela vai levando de qualquer forma. Eu estava ontem sentado com o Davi assistindo um filme da Netflix, do mundo, né? O Davi estava assistindo que o mundo um cometa vai bater na Terra, né? Como todo filme, né? Especialmente Netflix, é meio misturado, né? Tem coisas engraçadas, coisas ruins, você tem que ter muita maturidade para assistir. Mas é engraçado, lá uma cena, eu estava comentando com eles, que o mundo ia acabar mesmo, né? Um cometa ia bater na Terra, né? Ficção científica. E aí o pessoal estava sentado à mesa e alguém disse assim: vamos fazer uma oração. Aí a mulher lá da casa disse assim: eu não sei orar. Ela disse: como é que eu vou orar se eu não sei? Aí tinha um jovem que sabia orar, aí ele orou, e as pessoas ficaram tocadas com a oração dele e disseram amém, entendeu? E depois que oraram, morreram. Mas ou seja, é engraçado que a pessoa não sabia orar. Ela disse: eu só sei dizer amém. Então tem gente que em casa não levanta uma palavra de oração. Sabe quem é que come sem orar? O Bolt, né? Buzz, perdão, Luzia. O Bolt é o meu. O Buzz. Eu não sei se a Luzia já viu o Buzz com as mãozinhas juntas, eu não sei, né? Mas assim, o Bolt era um cachorro que a gente tinha lá em casa, que deram fim desse cachorro, foi uma tristeza. Um dia que a gente estava fazendo um lanche ali no Habib's, chegou a notícia: o Davi quase morre, viu? O famoso Bolt, né? É tempo que a Lisa adotava cachorro, né? Derrubei uns 5, né? Distribuí um bocado de cachorro por aí. Aí, e tem gente que é igual cachorro, sabia? Recebe o alimento sem ação de graças, não tem vida piedosa, certo? Não levanta uma oração na casa. É um pai que nunca pega na mão de uma filha, uma mãe que nunca pega na mão de um filho para fazer uma oração. Aí a casa vai crescendo sem ambiente de fé. E aí o que é que acontece com a graça naquela casa? Desaparece. Quando o povo de Deus estava no Egito, que veio a praga, aquela nuvem negra, o anjo de Deus disse, né? O anjo da morte passará sobre o Egito. Todos os primogênitos morrerão. Na casa de vocês, dos que temiam a Deus, ele disse: peguem o sangue do cordeiro, passem nos umbrais das portas. Na casa onde houver o sangue do cordeiro, nenhum mal acontecerá. Estão entendendo? Então assim, na casa onde o sangue do cordeiro está, onde se tem reverência a Cristo,
Quando a nuvem negra vem, naquela casa não tem autoridade. Então está faltando em muitos lares cristãos o sangue do Cordeiro no umbral. Umbral, como é que a gente chama, hein, irmão Gustavo? Aqui é a forramenta da porta. Então tem que ter. Aí vamos lá, estou falando da sua casa, mas na sua casa, eu falei aqui recentemente, existem 3 igrejas. Você é uma igreja, sua família é uma igreja, sua congregação é uma igreja. Então Deus também quer ver não só na sua casa, o Raimundo Oliveira Filho 175, né? Como é o endereço, irmão Fela? Seu endereço é lá no Tauap, né? Como é que é lá? Como é o nome da rua lá? Carvalho Júnior. Ela não está querendo dar o endereço completo porque ela tem medo de sequestro, né? O pessoal chegar lá, carregar a irmã Rafaela aí o dinheiro todo, né, Rafaela? Então assim, lá na rua Carvalho Júnior mora a família dela, tá certo? É uma casa, uma família, mas dentro da família tem pessoas. Deus quer tudo. Ele quer que cada pessoa seja dele, quer que a casa inteira seja dele, e quer que a sua família seja de uma congregação de fé, porque a igreja reunida tem um poder e uma promessa diferentes da parte de Deus. Deus abençoa a sua congregação, Ele ama a congregação dos irmãos. Então assim, a graça, ela vai fazer efeito onde ela encontrar o sangue do Cordeiro, onde ela encontrar a vida piedosa, o temor a Deus, certo? A reverência a Cristo, a reverência aos sacramentos de Deus, né? A ceia do Senhor, né? A reconciliação. Então, a graça de resposta, ele vai dizer aqui, né? Eu trabalhei muito mais do que eles, do que os apóstolos. De fato, Paulo trabalhou muito mais do que todos os apóstolos. Foi quem mais plantou igrejas. Aí ele diz, mas não fui eu. Ele faz um parênteses, mas o Espírito Santo em mim, né? Eu não sei se ele está sendo modesto, mas ele fala, a graça de Deus comigo, ou seja, nós dois, eu dizendo sim para a graça de Deus. Então muita gente pergunta, eu vou à igreja e minha vida não muda. Eu pergunto, você tem dado uma resposta verdadeira para a graça de Deus, certo? Diante das coisas que a gente viu, na longanimidade, na paciência, né? Paulo ele coloca aqui, né? Na muita paciência, no suportar todas as coisas. Eu li lá 2 Coríntios 6:1, né? 2 Coríntios 6, né? Não, eu estou voltando aqui para o 6:1. Ele diz assim, ó. Tornando as comunidades da paciência, nas aflições, nas necessidades, angústias, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Se você está investindo nisso, você está dando uma resposta à graça de Deus. É necessário responder assim, como Paulo está respondendo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, nas armas da justiça, né? Essa é a resposta. Muito bem, irmãos. Para que haja conhecimento, Efésios 2:8, eu não quero mais me demorar, certo? Efésios 2:8. Então chegou a hora, irmãos, da gente mudar, certo? Tornar a sua casa uma igreja, né? Colocar lá as marcas do Senhor, nesses tempos, especialmente nesses tempos de calamidade, né? A Covid se foi, né? Foi não. Aí agora está um surto de gripe horrível, né? Aí sabe lá o que vem. Nós somos a geração do sabe lá o que vem agora. Sabe lá o que vem agora? Ninguém sabe, entendeu? Essa geração nossa foi a que passou pelo maior aperto,
Porque essa as pestes que tiveram, gripe espanhola, etc., não foram em nível mundial, certo? Essa foi em nível mundial. Inclusive celebrações que nunca foram interrompidas, como por exemplo aquelas peregrinações a Meca, a Via Sacra em Roma, por ocasião da Sexta-feira Santa, nunca essas coisas deixaram de acontecer. Até as coisas mundanas, que são os carnavais, deixaram de acontecer, né? Então, assim, se alguém tiver em dúvida ainda que deverá ter um lar reverente a Cristo, para que não seja atingido, e dar uma resposta à graça, eu não sei mais o que é que você precisa, tá certo? O que você precisa, porque tem gente que está brincando com as coisas. O nome disso é falta de temor, achando que é isso mesmo. Temos que ter cuidado, porque a ira de Deus, o amor de Deus é certo, e a ira de Deus certa também, né? Efésios 2, acharam? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a graça, este convite para a salvação, esta obra de salvação, não é nossa, é um presente de Deus, certo? É um presente de Deus. Tem coisas que só você sabe fazer e só você pode dar para o outro, tá certo? Não tem coisa que é só especialidade da gente. O bolo da irmã Fátima, né? Que ela já tentou enrolar o irmão Gustavo dando uma receita. Faça lá, Luzia, vê se dá certo, viu? Aí depois conte pra gente, né? Se ela não fizer para dar, quem vai fazer? Eu? A irmã Antônia? Nós não sabemos, né, irmã Antônia? Então, salvação é um presente de Deus. Só Ele soube realizar a obra de salvação, que é uma obra impressionante. Foi o sacrifício do Deus Filho. Quem poderia imaginar isso? Que a salvação dependeria de sacrificar, levar o Deus Filho a um sacrifício, né? Se tornar homem e morrer numa cruz. Essa é uma obra de salvação, é um dom de Deus. Quem poderia fazer isso? Ninguém, certo? Mas mediante a fé, não vem de vós, é um dom de Deus. Ótimo, mas vamos lá em Atos 15. Aliás, perdão, Filipenses 2:12, né? Filipenses 2:12. Filipenses. Eu tenho separado aqui umas 7 passagens da Bíblia, viu, pessoal? Que é para o pessoal que não leu nenhuma passagem durante a semana vir pagar os pecados aqui, viu? Acho que eu vou ouvir, irmão Gustavo, contabilizar 7 passagens. E quem não abriu a Bíblia, vai abrir aqui a Bíblia 7 vezes, viu? Filipenses 2:12, olha aí, ó. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A salvação é uma graça, mas ela precisa ser desenvolvida, tá certo? Você tem que fazer o que se chama a tarefa de casa. Tarefa de casa, fazer um exercício de paz. Tem gente que não faz o exercício da paz, certo? Tem que fazer o exercício do controle. Estava brincando aqui domingo passado, vou dizer aqui de novo, né? Eu disse que eu estava evoluído, que o Davi derrubou um copo de suco na mesa, bateu assim, viu, irmã Luzia? Aí aquele suco para todo lado. Aí eu disse, calma, meu filho, acontece. Assim, aí eu disse assim, rapaz, eu estou diferente, porque uns 4 anos atrás eu tinha ficado vermelho aqui, então tem que fazer o exercício, tá certo? Então, porque não pode estar devorando as pessoas, certo? Nós não somos canibais. Tem gente que é um canibal espiritual. Digo aqui do Espírito Santo para o irmão. Tem gente que é um canibal espiritual, porque o espírito dele se alimenta de devorar as pessoas, de consumir as pessoas, de engolir o outro. Canibalismo espiritual, viu, irmão Davi? É horrível, né? Como dizia um amigo meu, rapaz, eu abri os braços, não ia ser engolido, né? Porque se não abrisse os braços, era engolido vivo, né? Então, assim, nós não somos chamados a ser canibais das almas, não. Comendo almas, devorando almas,
né? Para poder, porque tem gente que se alimenta da destruição emocional do outro. Faça um exercício, faça um rigor. Eu não vou me alimentar da tristeza do outro, da morte dos sonhos do outro, né? Calma aí, né? Vamos fazer um exercício, né? Não é isso? Então agora ele diz, desenvolver a vossa salvação com temor a Deus, com reverência, temor e tremor, quer dizer, com uma grande reverência a Deus. Eu fui salvo, mas eu preciso zelar por essa salvação, dando uma resposta a Deus e ir melhorando. Então, gente, nós temos uma missão: melhorar nossos defeitos, certo? Ser um bom marido. Eu vinha no elevador, só um bom pastoral aqui, viu? Estava no elevador, né? Aí uma irmã viu assim minha cruz aqui, perguntou qual era a igreja. Eu disse assim: não, nós somos de uma igreja luterana. Aí, explicando para ela, né, que no luteranismo usar a cruz não era nada condenável, né? Porque, enfim, a cruz é Cristo crucificado, né? É um livro. Quem vê a cruz está lendo um livro. Lutero dizia que as igrejas deveriam ter crucifixos, certo? Aí ela perguntou para mim se a igreja da Santos Dumont, que tem lá em cima no caminho da Praia do Futuro, era luterana. Aí eu esperava, não, lá é Mormon. Quem já foi lá nessa igreja? Eu sei que alguns irmãos aqui foram visitar, porque não sei se porque assim eles deixaram um tempo aberto. Pode continuar? Eles deixaram um tempo aberto a visitação, vocês acreditam? É tão luxuosa a igreja, tão bonita, que as pessoas iam lá para conhecer. O governador do estado foi, porque o Moroni Torgan é de lá, né? O governador foi. Aí eu disse assim: olha, perguntou se aquela igreja era igreja luterana. Eu disse: não, nossa, é uma igreja bem pequena. Aquela lá é Mormon. Aí eu disse para ela: aquela lá é boa, porque lá você pode casar com 3 mulheres, 4, porque os mormons, né? Aqui no Brasil acho que a legislação não permite, mas lá nos Estados Unidos, Salt Lake City, o mormon pode ter várias mulheres, é conhecido, eles são polígamos. Ela disse assim: essa igreja aqui é boa mesmo. Eu achei que ela estava concordando, né? Mas era gozação. Ela disse assim para mim: porque para suportar um homem tem que ser 3 mulheres reunidas, né? Ela disse que essa era a igreja certa. Essa era a igreja certa, que um homem para ser aguentado, 3 mulheres juntas ainda era pouco para aguentar o cidadão. Eu digo assim: calma aí, fazer que nem o outro, não digo a verdade dessa, né? Não digo a verdade dessa. Muito bem, irmãos. Vamos encerrar, né? 1 Timóteo 4,14. E eu encerro, viu? 1 Timóteo 4,14. Timóteo. Guardem aí a palavra, irmãos, do canibalismo, tá? Não vamos devorar almas, viu? Vamos nos abster disso, viu? 1 Timóteo 4,14. Colossenses. 1 Timóteo 4,14. Conseguiram achar? Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. A gente exige muito que as pessoas leiam a Bíblia. Sabe qual é a melhor Bíblia para o descrente? É a João Ferreira Almeida? Não, é o crente. Aquele que crê é a melhor Bíblia para o que não crê, certo? Ao que crê mesmo, não é o que diz que crê.
Gente, se dizer, resolvesse, eu era rico, né? Sou rico. Aí aparecia no meu bolso riqueza. Hein, Marcelo? Tenho R$1 milhão. Essas palavras mágicas, né? Ninguém está diante do gênio da lâmpada, né? Então não é só dizer, é ter. E Paulo, encerrando aqui, irmãos, ele diz a Timóteo: não receba, né? Não desprezes, aliás, o dom que te foi dado por profecia, né? Ou seja, não despreze esta graça. Então, o que acontece? A graça de Deus é derramada. E onde é que ela dá resultado? Onde ela não é desprezada. A semente caiu numa terra boa, mas lá tinha muita pedra, muito espinho, e ela não conseguiu nascer por causa das pedras e dos espinhos, como diz Jesus, porque ali havia as preocupações com o mundo, a sedução das riquezas, né? E aí não conseguiu dar fruto. Por isso que ele diz a Timóteo que não despreze, certo? Aí ele diz uma coisa interessante, ele diz que você deve meditar essas coisas e ocupar-se delas. O que é que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e na sua lei medita dia e noite. O seu coração é uma manjedoura onde o menino Jesus repousa. O seu coração é um lugar de meditação ou é um lugar de especulação, um lugar de reclamação, um lugar de crítica? O que tem sido o seu coração? O conteúdo do seu coração. Se alguém pudesse tirar do seu coração essa informação, o que será que vinha dali? Certo? O que você oferece ao mundo com o seu coração? É isso? Você medita na palavra sempre, dia e noite, né? Aí ele diz: faça isso para que o seu aproveitamento seja manifesto a todos, ou seja, para que a graça resulte em aproveitamento. Porque, gente, quem aqui já foi professor, já deu alguma aulinha por aí, sabe, tem aluno que é aplicado. É a alegria do professor ver um aluno que responde ao ensino. Tem aluno que vai só no limite, o pessoal chama de cobra, só passa arrastando, né? É como eu já contei aqui para vocês, quando eu era professor, um aluno levantou e disse assim: professor, desculpe interromper a aula aí, é porque ia ter uma prova, sabe? Está todo mundo aqui muito preocupado. Aí disse: não é a turma, estou perguntando aqui em nome de toda a turma, preocupado com a sua prova, com o modelo da sua prova. A gente não conhece o senhor, nunca fez prova com o senhor. Aí o senhor marcou aí até a página 75 para a gente estudar. Nós observamos o seguinte, que a página 75 tem 5 parágrafos, e o senhor não disse até que parágrafo era. Até qual parágrafo foi para estudar? Quer dizer, o cara estava negociando o tamanho da página. Ele não queria estudar a página 75 toda, ele queria saber até onde era. Ou seja, o aproveitamento é zero, né? O esforço zero, não quer ir nada além, fazer nada além, algo além. Tá certo? Então Deus espera de nós o que Paulo fala a Timóteo: Deus espera de você um bom aproveitamento. Aí ele diz: assim salvarás a ti mesmo e os que estão contigo. Então, primeiro você vai cuidar de salvar você mesmo, você ser encontrado. Porque é muito bom, gente, quando as pessoas não têm isso aqui para dizer da gente, que o seu falar é reto, que a sua palavra é viva, que o seu esforço é um bom esforço, calar com os procedimentos, é fantástico, e as pessoas se convertem quando lhe veem assim, tá certo? Então é uma esperança para o descrente, o seu procedimento, certo? Não se estresse, vá procedendo, que o outro vai se convertendo. Se ele não se converter com o seu proceder, não é através de discursos, certo? Porque o proceder é o evangelho mais fino que existe, é o procedimento.
Procedimento é o evangelho mais requintado. Se a pessoa não se converte com o procedimento, vai se converter com o quê? Na base da letra? Não acredito. Então, irmãos, a graça de Deus está aí como uma salvação bendita, esperando de nós uma resposta. Quem responder será salvo, quem não responder não será salvo. Tá certo? Porque quem não dá resposta é porque não quer. E quem não quer, Deus não obriga. Não obriga. Imagine que eu chego na casa da irmã Luzia, ela me oferece um pedaço de pizza. Eu digo: não, Luzia, eu não quero. Aí ela diz: Gustavo, segura aí o irmão. O que é isso, gente? Pelo amor de Deus, né? O que é que está acontecendo aqui? Aí o Gustavo vem com um cinto, amarra aqui, não é isso? Aí chama lá o cunhado da Luzia, né? Luzia, abre aí. Aí, refri? Não bebe refri. Sai de lá com 2 fatias de pizza, meio litro de coca, na marra. Que é isso? Salvação? Aí querer que Deus faça isso? Não. Salvação é um convite. Quem ouvir será salvo, quem não ouvir não será salvo. Agora pergunte a Deus: como é que, Senhor, tu saberás quem ouviu? É quem mudou de vida pela palavra da salvação. Quem mudou de vida, esse é salvo. Quem não mudou de vida, ainda não é salvo. Amém, irmãos? Então que Deus nos ajude a mudar de vida. O que é mudar de vida mesmo? Tire da sua vida tudo que desagrada a Deus, especialmente as coisas relativas a relacionamento e pureza. Relacionamento e pureza, certo? O homem tem que ser fiel à sua esposa, o filho tem que honrar os seus pais, a esposa tem que ser fiel ao seu marido, né? O jovem tem que ser casto, né? Aguardar o tempo certo. Eu estava dizendo aqui para o meu filho, né? Digo assim: meu filho, é difícil hoje em dia para o jovem guardar a pureza, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. O exemplo que eu dei para ele, encerra aqui, talvez sirva para vocês pregarem por aí. Você mora numa casa assim muito desajeitada, meio desconfortável, etc. Aí o seu pai, que é muito rico, né, diz assim: meu filho, é o seguinte, fique morando aí, aguentando esse sofrimento, porque você vai morar ali na beira-mar, certo? Num apartamento 8º andar, vista para o mar. Só que ele está em construção. Então, o que é que você tem que fazer a partir de agora? Aguentar onde você está. E você vai se mudar quando? Quando estiver pronto. Aí você: não, eu quero ir para lá agora. Eu quero. Aí farra-mala, chega lá no prédio, chega lá no seu andar, só está a laje. Aí eu pergunto: onde é que você vai cozinhar? Onde é que você vai armar a sua rede? Onde é que você vai fazer 1 e 2? Não tem nenhuma estrutura. Não é ainda o tempo. Então assim são os jovens que antecipam a vida sexual por não aguentar ficar no estado em que estão. Vão passar por constrangimentos horríveis, que não é só prazeres. Vai ter constrangimento, certo? De diversas ordens. Então Deus nos chama a saber esperar até que as coisas dele estejam prontas. Então isso é pureza, né? Cabe ao marido ser puro, à esposa ser pura. Isso são sinais de salvação. Quando o Senhor vier ou quando você for, ele nos julgará e saberá. Então, se tem algo errado na sua vida, comece a orar: Senhor, tira isso da minha vida. Tira isso da minha vida, isso não te agrada. Ore, tá? Obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu te agradeço, abençoa essa igreja, esse ministério. Quero aqui, em nome de toda essa família da fé, Senhor, agradecer por mais um ano juntos. Um ano difícil, Senhor, para muitas famílias, para a minha família. E te pedir, Senhor, que as portas do céu estejam sempre abertas, derramando bênçãos sobre estes irmãos aqui, sobre todos aqueles que estão conosco nessa oração agora,
A graça do Senhor ilumine, abençoe, possa trazer boas notícias na nossa vida, segundo a nossa resposta ao Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.